Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil. Rumo ao tetra. E em 1994 eu acabei indo vim para os Estados Unidos, assistir a Copa de 94 e foi muito bacana, que eu vim meio na cara e coragem, fomos comprando ingresso jogo a jogo, e o Brasil foi indo, e o Brasil ganhou e eu estava lá na final. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! E aí nesse período falei, olha, quer saber, eu vou iniciar, né, dentro do lado do empreendedorismo, que sempre foi uma coisa realmente marcante na minha vida, e eu resolvi iniciar esse trabalho na área esportiva. Aí eu criei a World Sports, montei uma pesquisa em cima disso, e aí, a hora que eu vi realmente o potencial, o Brasil estava 50 anos atrás da Argentina, né? Quanto mais aqui dos Estados Unidos. E aí uma coisa foi levando a outra e a gente acabou investindo 100% na área de gramado esportivo. E agora estamos aqui já completando 30 anos de estrada. Comecei minha carreira cedo, eu comecei minha carreira como estagiário na antiga VASP, Aviação Aérea São Paulo, que era uma das grandes companhias aéreas lá de São Paulo, na área de TI. Né? Trabalhei 4 anos de TI como estagiário, saí como analista de sistemas, trabalhei com programação, né? Com coding, como se fala hoje. Então foi um aprendizado muito bacana. Na verdade, antes de eu começar o World Sports, eu fiquei na área de TI durante mais ou menos quase 10 anos e aí acabei migrando para uma situação de paixão pelo esporte, acabei migrando aí para a área do esporte. Nesse período mesmo entrando, né, começando a minha carreira, eu sempre tive essa veia empreendedora. Então 2 anos, na verdade 1 ano e pouco já, acho que ainda era estagiário, eu já abri a primeira empresa, onde a gente, junto com 2 sócios, nós fazíamos sistemas, né? Era o início das programações, início dos trabalho em microinformática, né? E aí, nesse início, a gente já começou a desenvolver trabalhos, a prestar serviço para empresas, paralelo, né? Então, eu sempre tive esse lado empreendedor. E depois, a carreira mudou, migrou para um lado também dentro de uma outra empresa que nós abrimos de terceirização. Era terceirização principalmente para a área bancária. Então, sempre teve esse lado mais corporativo aí dentro da minha vida. E em 1994 eu acabei indo vim para os Estados Unidos, assistir a Copa de 94 e aí nesse período falei, olha, quer saber, eu vou iniciar, né, dentro do lado do empreendedorismo, que sempre foi uma coisa realmente marcante na minha vida, e eu resolvi iniciar esse trabalho na área esportiva e eu conheci, nesse tempo, um cara que trabalhava especificamente com uma área de treinamento de velocidade para os times da NFL. Minha época eu olhei e falei, nossa, treinamento de velocidade, né? Eu não entendi, mas eu fui ver o quão técnico isso era. E aí eu vi uma oportunidade, ele trabalhava com série de produtos, paraquedas que abria para dar resistência, tudo que se usa hoje, esse cara já trabalhava há 30 anos atrás. E aí nós montamos esse projeto junto com ele para lançar os produtos no Brasil. Aí eu criei a World Sports, fiz um lançamento dentro de um evento que para mim era um evento bem comum dentro do meu mercado, né? Então, nós convidamos os principais preparadores físicos, fisiologistas dos principais clubes de São Paulo e fizemos um evento no hotel e convidamos esse pessoal e foi um sucesso, né? Eu acabei trazendo palestrantes para diferentes esportes, né? De vôlei, de tênis e o pessoal do futebol. A World Sports e Marketing apresenta primeiro SAC Simpósio 95 Brasil. A gente possa aí aproveitar. O meu envolvimento, meu contato com a World Sports data de muitos anos atrás. Nós tínhamos na época um projeto muito ambicioso no São Paulo que, graças a Deus, virou realmente um projeto de sucesso que se tornou o Refis do São Paulo. E o Refis tinha necessidade de uma tecnologia que nós não tínhamos no Brasil.
Curiosamente, o meu contato com a World Sports, mais exatamente com o Roberto Comide, foi exatamente nessa época, quando ele enxergou uma possibilidade de ajudar a trazer equipamentos para o Brasil que nós precisávamos ter lá no São Paulo Futebol Clube. Então foi criado aí um contato, um evento, durante o qual o Roberto trouxe aí a ideia de fazer importação de determinados produtos, de determinados recursos tecnológicos, né, que iriam de encontro à nossa necessidade. Após o lançamento da World Sports, que foi um sucesso, eu percebi, né, numa pesquisa que nós fizemos com as pessoas que vieram, vários comentários sobre, nossa, o evento foi um dos melhores que eu fui, o evento foi, sabe assim, eu vi que o mercado era um pouco carente de uma área mais profissional, corporativa, e era mais ou menos a proposta que a gente estava fazendo naquele momento. O que acontece? Só que aí eu realizei que os produtos que nós estávamos trazendo, os clubes não compravam. Quem compra isso geralmente, hoje mudou um pouco, mas na época eram os preparadores físicos, eram os fisiologistas e era um pouco mais limitado. Então eu falei, nossa, isso aí não dava verão. E a gente tinha trazido 2 containers de produto e aí começou a sair vendinhas pequenininhas. E aí a gente falou, não, precisamos repensar esse processo. E aí, através de um contato desse evento, que foi, na época, o presidente do São Paulo, Fernando Casal Del Rey, ele me ligou um dia e falou, olha, eu vi que você trabalha com importação, eles precisavam de um produto específico, que era a semente de grama, no caso, a semente do Ryegrass perene, que hoje é consagrada aí no mercado brasileiro para esse processo chamado Overseed, né, que é uma semeadura de inverno. E ele, através disso, a gente fez uma importação para o São Paulo Futebol Clube, já num valor mais importante, né, um valor mais significante. Falei, nossa, isso aqui é um mercado mais para a gente olhar com carinho. Aí a gente, né, montei uma pesquisa em cima disso e aí, a hora que eu vi realmente o potencial, o Brasil estava 50 anos atrás da Argentina, né, quanto mais aqui dos Estados Unidos. E aí uma coisa foi levando a outra e a gente acabou investindo 100% na área de gramado esportivo e, mais uma vez, estamos aqui há 30 anos nesse segmento. Quando eu assumi o futebol em 80, viajei com o clube para São Paulo, para vários lugares do Brasil e o interior de São Paulo. Jogamos Campeonato Paulista, Brasileiro, etc. E sempre a história do campo era uma coisa sempre discutível, porque embora tivesse jogadores de muito bom nível, os gramados não ajudavam. Eram gramados feitos como a prefeitura faz jardim de praça, sem o cuidado devido, a grama era uma batatais, eram placas colocadas, nem sempre bem rejuntadas. Enfim, quem cortava grama era carneiro. Naquela época eles espalhavam carneiros, principalmente no interior de São Paulo, né? E não havia nem máquinas de corte. A coisa foi sendo desenvolvida assim, e eu sempre me incomodava com isso. Aí no meu sítio eu resolvi fazer um campinho de futebol, do jeito que eu achava que tinha que ser. Eu resolvi fazer algumas experiências e fiz esse campinho com terra vegetal, etc, etc. Hoje já superado, porque hoje não se usa terra. Se usa já na Europa, é areia com humus de minhoca. Pelo menos até o fim do meu mandato de presidência era assim. Orientado pelo Daniel Tapia, que era o agrônomo com o qual eu me inspirei na história da semente. Aí eu conversei com ele quando eu assumi em 94 a presidência do clube. Eu queria melhorar os campos todos, do CT da Barra Funda, não havia Cotia naquela época, e o do Morumbi. Então nós começamos a conversar no que ele poderia fazer para obter um resultado mais significativo. Ele falou que, bom, além de adubação, além de colocar o humus de minhoca, essa coisa toda, ele precisava ter um nivelamento adequado e uma semente de inverno. Porque no inverno, por mais que você faça, a grama fica em tons amarelados. Muito difícil manter. Ele trabalhou em campos de golfe da Flórida e eles usavam uma semente para inverno. Mas o inverno, ela brota entre a outra grama. E ela usa a estrutura mecânica da outra grama, que é uma bermuda ou uma esmeralda, ou quem quer que seja, e ela nasce no meio como folículos, o que dá uma beleza fantástica. Então, nós vamos fazer uma experiência. Importamos 5 toneladas, fizemos um sistema lá no estádio com baias para pôr areia, para pôr humus de minhoca e uma betoneira.
e a semente era incorporada nessa mistura. Depois, levadas ao campo, eram espalhadas com réguas de perfil de alumínio. Réguas de 2 metros, para ter uma velocidade razoável. Antes o campo era cortado a quase nível mínimo, para que não ir corrigindo assim todos os eventuais buracos que tivessem, etc, etc. E aí nascia, além de reforçar a grama natural que estava lá, era o alimento para a semente. Então ficava um tapete. Realmente o pessoal estranhava, porque era um dos poucos campos que no inverno era verde, bonito, etc. Daí deu origem a isso. E como nós não sabíamos como importar a semente, aí entra a história do Roberto, que nos ajudou nisso. Foi o primeiro cliente dele, foi o São Paulo. E foi na minha gestão. Mas ele apareceu nessa história como possível importador. Então nós conversamos, ele foi lá ao Morumbi, etc. Conversamos e ele se propôs a fazer a operação. E aí veio o primeiro lote de sementes. E o Roberto, a partir daí, começou a acompanhar o desenvolvimento do gramado do estádio, e foi extremamente útil, ele foi aprendendo também, na verdade é um aprendizado mútuo, né? Nessa época, né, como os mais antigos aí, como eu, lembram, né, a qualidade dos gramados no Brasil sempre era um fator criticado unanimemente. A gente via aí até com muita tristeza que a imperfeição dos gramados, a falta de uma tecnologia, a falta de uma infraestrutura para tornar um gramado de uma qualidade semelhante ao que a gente sabia que tinha na Europa, né, era uma coisa que realmente representava um problema muito sério. A gente tinha muitas lesões, era comum você ver um atleta torcer um tornozelo por enfiar o pé num buraco, tropeçar num toção, a bola bater num morrinho artilheiro, quem é que não lembra disso? Era muito comum. Então, a qualidade do gramado nessa época era realmente um dos problemas mais sérios. Não existia absolutamente tecnologia para isso, e os clubes cuidavam do gramado de uma maneira essencialmente amadora. Não havia funcionários especializados, eram sempre funcionários do próprio clube, tipo jardineiros do gramado, né? E era uma coisa que sempre representava um ponto crucial para a qualidade do futebol. Na minha gestão, eu sempre fui muito aberto a qualquer coisa que pudesse ajudar os outros, a tentar passar informação. Foi um início, o início é sempre complicado, e a gente se propôs a ajudar mesmo. Esse trator que eu falo, que foi comprado, que corta green de campo de golfe, já foi na minha gestão em 94. Ninguém se animava a gastar dinheiro com isso. E esse trator, a conjunção de fatores, o trator, o gramado, a semente, a régua de perfil de alumínio, drenagem, você soma tudo, dá o que está acontecendo hoje. Gramados de nível A, como é na Europa. O São Paulo acabou sendo não só um primeiro cliente numa venda significativa, onde abriu os nossos olhos para esse mercado, abriu nossos olhos para estudar esse mercado, e aí realmente a gente viu que o Brasil estava muito atrasado em relação à tecnologia. E por os Estados Unidos estar muito na frente, e eu já tinha esse vínculo com os Estados Unidos de representação, de trabalho com as empresas americanas há muito tempo, acabou sendo uma facilidade da gente trazer não só expertise com pessoas, como equipamentos. O Brasil não tinha equipamento, o Brasil, né, não tinha praticamente pessoas, equipe especializada. E aí que a gente viu isso, a gente começou a realmente estudar esse mercado. Fizemos, na época, oferecemos um trabalho para a Federação Paulista de Futebol, envolvendo até marketing esportivo no meio. Fechamos um projeto importante com a federação, que foi o primeiro projeto, eu acho, o primeiro que enxergou a importância também dos gramados, foi a Federação Paulista e depois a CBF. E hoje, realmente, a gente, posso dizer que esses 30 anos da World Sport se confunde um pouco com realmente a evolução do mercado de gramado esportivo do Brasil. Eu acho excelente. Eu já tentava fazer isso quando era meio que voz solitária. Tanto que o Roberto, acho que é a única empresa que se propôs a enfrentar isso, a desenvolver isso. Era o São Paulo, fazia dentro do nosso curralzinho ali. A gente fazia por insistência, talvez, minha, do Dr. Dalora, que falecido Dr. Dalora era um entusiasta do gramado, ele estudava e fazia. E nós dois desenvolvemos muitas coisas juntas, com o apoio dele, etc.
Então, acho que eu vejo uma evolução que veio devagarinho, como tudo na vida, né? E aqueles que têm melhor campo eram elogiados, o jogador tem participação muito importante nisso, né? Porque ele é o player, ele é o que atua, né? Então, se ele leva e traz a experiência dele, a opinião dele, ele força um pouco o dirigente a se mexer. É todo um contexto onde se elogia o europeu. O europeu realmente é outro padrão, outra mentalidade, né? Eu acho que a partir de um certo momento, isso se tornou um problema tão crítico que, principalmente os clubes com melhor poder econômico, começaram a perceber que investir no gramado era uma absoluta necessidade. Aí a gente percebe que a entrada de uma empresa como a World Sports, na época, foi um verdadeiro divisor de águas. A gente percebeu que começou a haver realmente cuidados profissionais com o gramado, com tecnologia adequada, com infraestrutura adequada para ter cuidado, com maquinário adequado. E é uma coisa que realmente mudou muito de uns anos para cá. A partir de um certo ponto, o gramado começou a ser realmente muito parecido com aquilo que a gente via nos grandes centros do primeiro mundo. A importância do palco, né, que é o grande palco hoje onde tem o espetáculo, é o gramado. E durante muito tempo, a preocupação maior era do lado arquitetônico dos estádios, isso falando de futebol, né? Das cadeiras, da iluminação do estádio, mas o gramado acabava ficando por último. E nos últimos 20 anos isso mudou sensivelmente, né? Começou aí pela Europa, onde o palco, né, e por razões óbvias, que é um jogo de 90 minutos, você vê 90% o gramado, né? Ninguém está prestando atenção na cadeira, no entra e sai do estádio, que tem a ver como 100%, né, com o mercado em si, mas para efeito do espetáculo, a importância do gramado é enorme. E com isso a empresa veio crescendo, porque sempre a gente teve preocupação efetivamente com o resultado, né, com a entrega do produto final. E aí, através de primeiro projeto, segundo projeto, aí o mercado foi começando também a se profissionalizar, os tomadores de decisão começaram a entender a importância do gramado e com isso passar também investimento, porque durante um início era difícil, porque se gastava milhões com os jogadores, milhões com tudo, mas o gramado existia uma limitação, porque eles não tinham essa noção de importância. Juntou, na minha opinião, o aspecto visual, a importância do aspecto visual para a televisão, juntamente com a diminuição de lesões, é gigantesco o impacto dentro do orçamento de um clube, você ter um gramado bom. Porque quanto custa um jogador hoje, né, a importância que é do jogador, se ele se machuca e fica alguns dias ou meses parados ou prejudica a carreira dele. Então, esses 30 anos foi muito legal, porque a gente acompanhou, acho que tem uma participação super bacana na evolução desse mercado, e depois, também da Copa do Mundo 2014, foi o ápice e o mercado não para de crescer desde então. Aí, nesse trabalho junto, que nós oferecemos para a federação, nós fizemos um lançamento. Na época, o Santos ia reformar a Vila Belmiro, e eles estavam fazendo alguns jogos no estádio Constâncio Vaz Guimarães, que é onde é o Ibirapuera, né? No ginásio, ali do lado do ginásio Ibirapuera. E nós resolvemos, nessa época, trouxemos a semente, investimos num demo, fizemos um field day, convidamos todos os presidentes de clube, a Federação Paulista nos apoiou, e lançamos, mostrando a importância da semente de inverno. O São Paulo, na época, foi muito parceiro, nos emprestou os equipamentos de máquina de corte. E aí, através desse evento, nós acabamos conhecendo, na época, o professor Júlio Mazei, né, que foi uma figura histórica no Santos, esteve no Cosmos, e junto com o pessoal da diretoria do Santos, que comentou o projeto que eles queriam. Existia um problema de drenagem muito sério lá na Vila Belmiro. E aí, juntamente com esses parceiros nossos dos Estados Unidos, o pessoal da NFL, nós buscamos a melhor empresa na época que especificamente nesse projeto de drenagem. Aí fizemos uma joint venture, entramos na concorrência para fazer a troca do gramado da Vila Belmiro, ganhamos. Aí foi o primeiro projeto mais significativo nosso, né, que trouxe tecnologia, trouxe expertise, primeiro projeto de drenagem a vácuo na América Latina, e está lá até hoje, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar, o ano que vem nós fazemos 30 anos também de
prestação de serviço a um clube, que é o Santos Futebol Clube, com a importância que tem o Santos, e a importância de você ter uma empresa que presta há 30 anos, né, para o mesmo clube, mesmo em casos de várias vezes entrou a oposição, assumiu a presidência, e nós ficamos, pelo trabalho técnico, pela entrega que nós temos, e mostra a importância que é. Foi feito um investimento há 30 anos atrás, está lá até hoje, né? O Gramado do Santos é uma referência. Então, você vê o quanto vale a pena hoje você investir na infraestrutura de um clube. Isso vale para futebol, isso vale para golfe, isso vale para hípicas, isso para qualquer campo esportivo, a importância de você construir ele bem feito e depois você manter ele, né, com o que há de melhor hoje aí no mercado. Procurou a World Sport, né? O Santos tinha um problema bem grave no campo, né? O nosso campo encharcava muito, era mais baixo do que a rua. Quando chovia, a água vinha da rua e entrava no campo. E aí o Santos decidiu partir para buscar alguma empresa que tivesse uma tecnologia para resolver esse problema de vez. E a gente acabou optando pela World Sport e foi uma escolha acertada, tanto é que a gente está junto até hoje. Já passaram várias administrações e a World Sport continua com a gente até agora, né?